Olá pessoal, bem-vindos aí à aula 21 e hoje a aula se refere a um eixo torto, né? Nós temos aqui o eixo do martelo da prensa e esse eixo, né? Aqui atrás há um roscado, né? Comprido ali, né? Que ele entra na cabeça do martelo em cima, tá? Em cima do martelo da prensa. E ele é responsável do ajuste do estampo que vai embaixo, né? Apesar do curso em cima da cabeça do martelo, da prensa, esse é do que faz a regulagem, né? Que você vai, tem um sextavado aqui também, né? Você vai baixando o martelo e ele vai descendo, ajustando o curso da prensa, do estampo. Mas enfim, hoje se refere a um eixo torto, né? É muito fácil, né, pessoal? A gente leva até a prensa, né? Coloca um calço aqui embaixo da esfera, outro calço aqui um pouco mais adiante aqui atrás, né? Ou no mesmo sextavado aqui. Aí a gente vem aqui com a prensinha. Deixa eu ver aqui. A gente desce, coloca aqui na prensinha, né? Ajusta aqui bonitinho esse torto, né? E a gente faz uma pressão bem aqui nesse ponto, tá, pessoal? Né? Bacana, né? Aí ele vai ficar direitinho, né? Ele vai desentortando, ele vai melhorando a sua performance aqui, tá? Ok? Até ficar bonitinho, né? Ficou alinhadinho? Ok, ó, ficou jóia, né? Deixa eu retirar aqui então a prensa, né? Vamos retirar a prensa aqui. E o eixo ficou perfeito, né? A gente consegue trabalhar com ele legalzinho. Só que tem uma questão, né, pessoal? O eixo em si, uma vez que ele entortou, as moléculas nesse ponto aqui, elas se abrem, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra visão, que é bem interessante, né? Vamos imaginar aqui dentro, tá bom? As moléculas do aço, né? Então, olha o que aconteceu com as moléculas aqui. O ponto vermelho se refere às moléculas já abertas, né? O que ocasionou aqui, né, quando torceu o eixo? Ocasionou uma fissura exatamente até aqui, porque as moléculas aqui, essas duas aqui ainda, ó, elas não se abriram, né? Mas já alongou, tá vendo? Já tá dando um sinal aqui de abertura, né? E aqui já se rompeu completamente. Só que a fissura ela é tão pequenininha que no meio ali do que aconteceu, você não consegue ver, né? Mas existe um produto que chama revelador de fissuras, né? E você consegue olhar se o eixo está trincado ou não, né? Você consegue bater um spray aqui, né? E você consegue ver se houve a fissura. Bom, mas só para fim de entendermos o que acontece quando nós desentortamos um eixo, né? Deixa eu só afastar um pouco mais aqui para a gente entender, né? Vamos supor que esse eixo aqui ainda estava nessa posição, tá, pessoal? Então ele estava torto ali, né? Ok? A grosso modo, né? E nós só vamos abrir aqui para a gente ver o que acontece com as moléculas, tá? Ok? Ó, veja bem. As moléculas aqui em si, elas estão abertas, né? Ok? E aqui, exatamente aqui, é onde foi causado a fissura, onde entortou, né? Quando nós endireitamos na prensa, deixamos o eixo
alinhado novamente, as moléculas continuam abertas, tá bom? Mas o que aconteceu? Veja, você endireitou o eixo, mas as moléculas lá dentro, olha, as moléculas estão abertas, ok? Elas não voltam no mesmo lugar, no ponto de origem, onde ela estava, né? Ela se separou, tá bom? Então, elas estavam todas agrupadas ali, né? Todas de mãos dadas, né? De braços dados, ok? E agora, essa daqui já largou da mãozinha do outro lá, né? Já se soltou, né? E está totalmente aberto aqui, né? A fissura em si existe, né? Ela vai sempre existir. E o que aconteceu embaixo, né? Nós desentortamos o eixo, forçando em cima aqui, né? Nós forçamos com a prensa aqui. E embaixo, veja o que vai acontecer. Com as moléculas de baixo. Ok? Veja bem. A gente forçou em cima para endireitar o eixo, né? Nós alinhamos. E forçamos para o eixo ficar alinhado. E olha o que aconteceu com as moléculas, né? Veja só. Ok? Então, elas estão completamente separadas já, né? Causando quase que uma outra fissura aqui embaixo. Já está, não está mais também no seu ponto de origem, porque essa daqui estava coligada a esta vermelha aqui, né? Estava de braços dados ali, todas unidas, né? Eu digo isso de braços dados, gente, porque quando o aço é fundido, as moléculas estão todas agrupadas, né? E depois que ele se resfria, elas continuam mais agrupadas ainda, né? Elas se grudam ali e se formam a massa, né, do aço, tá? E aqui nós estamos se referindo a torções e fissuras, né? Fissuras é uma trinca, né? Às vezes, você não consegue ver somente olhando para o eixo, né? É preciso você passar aqui um revelador para você conseguir enxergar uma pequena fissura, tá? Aqui eu estou abrindo aqui para a gente ver a grosso modo, né, pessoal? Para a gente conseguir ver, poder falar o que acontece, né, aqui dentro, quando a gente desentorta o eixo, né? Volta ele no seu estado, entre aspas, no seu estado linear novamente, né? E dizemos, olha, o eixo ficou retinho de novo, né? Tá, ficou reto. Mas as moléculas dele dentro já se partiram, né? Se romperam, né? Já estão soltas aqui, ó. Porque é impossível, mesmo você desentortando o eixo, é como eu estou fazendo aqui, né? É como se eu pegasse o aço e fizesse isso aqui. Mas a molécula lá dentro já se rompeu, ok? Então não tem muito o que se fazer não, né? A não ser construirmos outro eixo desse aqui, ok? Porque talvez aí a um médio ou curto prazo ele vai romper aqui, ó. Ele vai quebrar, tá bom? A gente não sabe, eu não saberia dizer quanto ele tem de fissura, né, de profundidade
essa fissura aqui, né? Mesmo passando um revelador, eu vou ver uma trinquinha aqui, eu vou ver que o revelador revelou, às vezes aqui um fiozinho de cabelo, né? Tão fininho, né? Mas o que significa? Que realmente ele já está com uma fissura aqui de trinca, né? E talvez aqui com 80% de aço ainda bom, né? Talvez só 80%, tá? Ou, às vezes, ele vai até mais, né? Pode chegar a 40% bom aqui só, né? E aí, montando um eixo desse na máquina novamente, é arriscado, né? Porque ele pode se romper a qualquer momento, só que, infelizmente, pode ser num momento não muito agradável, tá? Pode causar um acidente aí para o operador, né? Ou para o mesmo próprio estampo, né? De repente, um eixo desse quebrado, ele pode danificar o estampo, que talvez custe alguns milhares de reais aí, né? Para se fabricar um estampo progressivo ou um estampo talvez de um valor alto aí que esteja fabricando, né? Então, é importante que quando se vê uma fissura dessa grande, né? Talvez aqui 50% de fissura, já é bom dispensar o eixo e já começar numa construção nova. Ou se você já tiver um outro já pronto, de reposição, né? De um estoque no caso, troca ele, tá? Vamos remover esse eixo aqui. Ele acaba servindo alguns pedaços aqui para trás, ainda pode ser usinado e usado aí para outros tipos de serviço, né? E utilizando esse aço para outra coisa, né? Tá bom, pessoal? Então, eu só quis levantar aí essa questão, né? Do que acontece aqui com as moléculas, tá? Só dar mais uma olhadinha aqui, né? Veja que ela se rompeu quando torceu da primeira vez, né? A gente endireitou o eixo e nesse modo de endireitar aqui o eixo, ele abre embaixo, tá? Porque as moléculas aqui em si, elas não conseguem mais se agrupar, né? E uma empurra a outra, forçando a molécula de baixo, tá? Pode ser que ela cause uma fissura embaixo. E aí ficando somente, talvez aí 60% do eixo útil, né? Para que fique aí em segurança, tá? Já não é mais 100%, ok? Então, era isso aí que eu queria dessa aula aqui passar para vocês, tá bom? E fica aqui a questão, né? Das moléculas abertas aqui, que elas não voltam mais no seu estado de origem. Uma vez aberta, não tem como voltar mais, tá, pessoal? Infelizmente, tá? Aí é só mesmo uma reposição de eixo, tá? E a próxima aula vai se referir à construção de um eixo novo desse aqui, tá bom, pessoal? Como a gente vai começar a fabricação de um eixo esférico da prensa, tá? Valeu então, pessoal. Um abraço aí e até mais.